Bem, pessoal, vamos começar? Eu vou fazer vídeos pequenos sobre conteúdo para não ficar extenso demais. Uma parte de vocês vai trabalhar radiciação, tá? Os alunos de Robson vão trabalhar com radiciação, na verdade, operação com radicais. Então, eu vou fazer um vídeo de cada operação, né, com os casos, com radicais semelhantes, radicais diferentes, e com um exemplo prático, porque assim fica melhor para vocês fixarem o assunto, tá bom? Então, vamos começar aqui. Só para a gente relembrar, né, os conceitos de radicais. Então, a radiciação é uma operação inversa da potenciação, né? Esses são os elementos da radiciação. A gente tem o símbolo, né, que é o radical, o número que fica dentro do radical, que é o radicando, e é ele que a gente quer encontrar a raiz. A raiz é um número, né, que elevado ao índice é igual ao radicando. Então, nesse caso aí, a gente tem raiz quadrada de 4 é igual a 2. Ou seja, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Vamos supor que fosse ali raiz cúbica de 27. Então, raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. Essa é basicamente a ideia, né, o conceito geral de radiciação. Aqui os elementos, né, e como a gente encontra, e ali naquele quadro à parte a gente tem as principais propriedades, tá? Por exemplo, quando a gente tem uma multiplicação de radicais diferentes, porém com o mesmo índice, basta que a gente repita o índice e multiplique os radicandos, né? Então ali A vezes B elevado raiz N de A vezes B. Se eu tenho uma divisão ali, ó, eu tenho raiz n de A dividido por raiz n de B. Eu posso colocar isso dentro de um mesmo radical, tá? Então, é raiz n de A sobre B, ok? Quando eu tenho ali, ó, o índice sendo multiplicado ou dividido por um determinado número, se o radicando tiver um expoente, né, ele tem que ser multiplicado ou dividido por esse mesmo número. Então, eu tenho ali, ó, raiz n vezes p de A elevado a m vezes p. Então, observa que tanto o índice como o expoente do radicando foram multiplicados pelo mesmo número, tá? Quando eu tenho ali, ó, raiz n de A elevado a m, é a mesma coisa de raiz n de A, né, elevado a m ali, tá? Na primeira situação, raiz n do radicando A elevado a m, que é a mesma coisa dessa expressão, dessa radiciação, raiz n de A sendo elevada a m. Assim fica melhor para entender. Quando eu tenho ali, ó, raiz n de raiz m de A, significa que o radicando é o mesmo, é A. Então, eu posso multiplicar os índices. Então, vai ser n vezes m, né? Raiz n vezes m de A. E, por fim, eu tenho lá raiz n de A elevado a n. Quando a gente tem um radicando que o expoente dele é igual ao índice, então um elimina o outro, né? Um elimina o outro e vai ficar somente o radicando, tá? Eu não vou prolongar em relação às propriedades, porque vocês não vão ser cobrados necessariamente esses principais conceitos, são as operações. Mas é importante relembrá-los, porque na hora de executar as operações, vocês têm que ter conhecimento das principais propriedades de radiciação. Aqui outra tabelinha, né, de regra de radiciação. São as mesmas propriedades, porém sendo explicado de forma mais sucinta, usando palavras, né? Então, potência de uma raiz, quando o índice da potência apresenta o mesmo índice da raiz, ambos se anulam. Foi o que a gente acabou de ver ali na outra propriedade. Então, essas são as mesmas propriedades que eu acabei de falar, porém sendo explicadas de uma forma mais sucinta, tá?
Radicais semelhantes. O que seriam radicais semelhantes? São radicais que apresentam o mesmo índice e o mesmo radicando, tá? Então, observa. Aqui eu tenho 5 vezes raiz quadrada de 2 e 3 vezes raiz quadrada de 2. O índice é 2, todas são raiz quadrada. E o radicando também é 2, tá vendo? Então, eles têm mesmo índice e têm mesmo radicando. Ali embaixo, 5 raiz quarta de 2 e 7 raiz quarta de 2. O mesmo índice, 4, o mesmo radicando, 2, ok? Então, quando o índice e o radicando são iguais, são semelhantes, tá? Mas pode acontecer também desses radicandos não serem assim tão iguais, não serem semelhantes. Desculpa eu estar falando assim, hesitando um pouco, é porque amanheci com a garganta inflamada, final de semana foi meio puxado, e aí minha garganta tá um pouco inflamada, às vezes quando eu vou falar dói um pouco, tá? Então às vezes eu paro para dar uma engolidazinha para continuar. Então voltando aqui. Observe ali a situação, eu tenho 5 raiz quadrada de 2 e 5 raiz quarto de 2. Nesse caso aqui, a única coisa que eles têm semelhantes são os radicandos, mas os índices não são iguais. Quando isso ocorre, a gente não pode considerar que esses radicais são semelhantes, porque não são. É necessário que índice e radicando sejam iguais para que a gente possa dizer que esses radicais são semelhantes, tá bom? Isso é muito importante na hora que a gente for fazer as operações. Aqui é o primeiro caso, né? A gente vai fazer uma adição ou subtração com radicais semelhantes. Quando eles são semelhantes, a gente só precisa fazer o cálculo com os fatores externos, tá? Os fatores que estão presentes no radicais se mantêm. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, né? Bora aqui. Fazer um exemplo para vocês quando os radicais são semelhantes. Por exemplo, eu tenho aqui 20 raiz sexta de 3 mais 103, não importa os valores externos, o número, a quantidade que seja não, tá? Então, numa situação como essa, o que vai acontecer? O cálculo vai ocorrer entre os fatores externos, porque o radicando é semelhante, tá vendo? Eu tenho 6, eu tenho 6, eu tenho 3, eu tenho 3. Então, vai ficar, vou colocar aqui entre parênteses, 20 mais 103, certo? Raiz sexta de 3, ok? E aí é só calcular. 20 mais 103 é igual a 123. Raiz sexta de 3, ok? Vamos fazer um outro exemplo para ficar bem fixo aqui na nossa cabeça. Estou colocando valores bem grandões. 53 raiz quinta de 13 menos 43, ó, lembra que tem que ser igual. Se aqui for diferente, a coisa não flui, tá? Raiz quinta de 13. E aí, o que vai acontecer? Não importa se é adição ou subtração, o procedimento é o mesmo, tá? Eu vou pegar 53 menos 43, né? Raiz... Eu ia colocar raiz sexta, ó. Deixa eu apagar aqui. Ai, que droga, apaguei tudo. Desculpa, gente, eu tô... Volta e meia eu apanho desse trem. Então, voltando aqui, vou voltar ao exemplo. 53, raiz quinta de 13, menos 43, raiz quinta de 13. Isso aqui vai ser igual a 53 menos 43, raiz quinta de 13.
E aí, a gente vai fazer o cálculo aqui. 53 menos 43 vai ser igual a 10. 10 raiz quinta de 13. Ficou claro isso aqui? Então, quando radicando, né? Bora voltar aqui. Quando o índice é o mesmo e o radicando é o mesmo, então esses radicais são semelhantes. Quando eles são semelhantes, a gente vai fazer o cálculo. Como? A gente calcula os fatores externos e repete o radical, ok? Agora vamos ver o segundo caso, né? Vou colocar aqui um exemplo do segundo. Agora é para limpar mesmo. Um exemplo do segundo caso, que são com os radicais não semelhantes, tá? Como é que a gente vai fazer quando a operação é dada com radicais não semelhantes? Então, bora lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui para ficar bom pra gente aqui. 8 raiz quadrada de 6 mais 9 raiz quadrada de 24, certo? Então, observa bem. O que eu tenho aqui? Tem o índice é igual, tá vendo? É raiz quadrada, aqui é raiz quadrada, aqui é raiz quadrada. Então, aqui tem um doisinho e aqui também tem um doisinho, certo? Só que o radicando não é igual. E para que isso eu possa efetuar essa operação, essa adição, eu preciso fazer com que esses dois radicandos fiquem iguais. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que simplificar. Vou ter que fazer a simplificação, ok? Desses radicandos. No caso, eu sei que 24 é múltiplo de 6. Então, eu não preciso simplificar 6, mas eu vou ter que simplificar 24. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou fazer a simplificação de 24? Simples, eu vou fatorá-lo, né? Lembra a regrinha de fatoração? Então, bora lá. 24 dividido por 2, que vai ser 12. 12 dividido por 2, que vai ser igual a 6, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar isso aqui lá fora. Tem que dividir aqui de novo, que eu esqueci de fatorar até o final. 6 dividido por 2, que vai dar 3. E 3 dividido por 3, que vai dar 1. Como é que ficou essa simplificação? Né? Final ficou como? Ficou 2. Lembra que eu tenho que colocar o expoente neles igual ao índice. O índice é 2, então aqui tem que ser 2 também. 2 vezes 2 vezes 3, tá? Isso tudo aqui dentro do radicando. Por que eu coloquei dessa forma, gente? Porque o índice aqui é 2, é uma raiz elevada ao quadrado. Então, eu não poderia colocar aqui, ó, eles todos juntos ao cubo, né? Não tem 3 vezes 2, eu não poderia colocar assim, porque eu fugiria do que está sendo proposto ali, ó, é raiz quadrada e não raiz cúbica. Agora que eu já decompus, eu vou para lá, tá? Como é que vai ficar? Vai ficar 8 raiz quadrada de 6 mais... O que a gente tem aqui? Vou colocar do jeito que eu coloquei aqui, vou colocar aqui dentro. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Gente, quando tá desse jeito aqui, o que vai acontecer com esse 2? Esse 2 que está elevado ao quadrado, ele é igual ao índice, então eles se anulam. O que vai acontecer é que esse 2 vai vir para cá. Aqui, eu vou multiplicar 2 vezes 3, né? Então, como é que vai ficar agora? Vai ficar 8 raiz quadrada de 6 mais o 2 vem aqui para fora, certo? E eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6. O que a gente tem agora? A gente tem, ó, índices iguais e radicandos iguais. Aí eu posso fazer a multiplicação com os fatores externos, que é 8 e 2. Então, vai ficar 8 mais 2, né? Vou colocar com uma corzinha diferente aqui para modificar. 8 mais 2, raiz quadrada de 6. 8 mais 2 vai ser igual a 10.
raiz quadrada de 6. Entenderam como é que faz? Então, se os radicandos não são iguais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar o radicando para que eles fiquem exatamente iguais aqui. Vai sobrar termos aqui quando eu fatorar, então quando o expoente é igual ao índice, eu vou colocá-lo para fora. O que sobrar lá dentro eu vou multiplicando um pelo outro. Lembrando, gente, procurem sempre verificar a relação que existe entre os radicandos, tá? Aqui eu observei que 24 era múltiplo de 6, né? Então não precisei fatorar 6, precisei fatorar 24 para que ficasse de uma forma tal que eu tivesse nos dois radicais o mesmo índice que fosse 6, ok? Vamos ver um próximo exemplo aqui, porque eu não quero fazer vídeos grandes e eu falo demais. Então, bora lá. Bora, caneta. A gente vai fazer um segundo exemplo. 5 raiz cúbica de 81. Deixa eu ver aqui o outro. Menos, esse meu 1 ficou meio feio, mas dá para entender. 4 raiz cúbica de 3. Olha aí, outra situação em que a gente vai ter que simplificar. A gente sabe que 81 é múltiplo de 3, né? 8 mais 1, 9, múltiplo de 3. Lembra da regrinha? 3 é primo, não precisa simplificar mais ele. Então, eu vou simplificar 81, né? Então, vou pegar 81 aqui e vou decompor. Nossa, olha a coisa para onde foi. 81, né? É múltiplo de 3, vou dividir por 3, que vai me dar 27. Que dividido por 3 vai me dar 9. Que dividido por 3 vai me dar 3. Que dividido por 3 vai me dar 1. Ok? Gente, observa, qual é o índice agora? É 3, tá? Porque é raiz cúbica. Então, ó, eu vou separar esses 3 aqui. E vai sobrar esse aqui, certo? Aí eu vou para lá. Então, o que eu vou ter? 5 raiz cúbica, ó, vou fazer daquele método longo, tá? 3 ao cubo vezes 3, estou substituindo. 4 raiz cúbica de 3. Tá vendo esse 3 ao cubo aqui? O que eu falei? Índice igual ao expoente, ele vai para fora. Mas tem o 5 aqui, tá, gente? A gente não pode esquecer desse detalhe. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando a gente colocar esse 3 aqui fora, ele vai multiplicar pelo 5, tá? Vai multiplicar, lembra? Fator externo. E aí, a gente vai colocar aqui 3 menos 4. E aí, a gente vai calcular primeiro aqui, antes de fazer a subtração. 5 vezes 3, 15. Então, vai ficar 15 raiz cúbica de 3 menos 4 raiz cúbica de 3. Pronto. Agora, a gente tem radicais semelhantes, né? Raiz cúbica de 3 nos dois lados. E aí, a gente pode fazer o cálculo aqui, ó. 15 menos 4. Não necessariamente precisa colocar em parênteses, mas eu acho melhor. Eu acho que fica mais tranquilo. 15 vezes 4, menos 4, perdão, raiz cúbica de 3. 15 menos 4 vai ser 11. Então, a resposta que a gente está buscando é essa. Tá? Ficou claro aí como é que funciona, tá? Então, no próximo vídeo eu vou falar de multiplicação.